Esses livros me formaram como leitora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e bora falar sobre aqueles livros que formam a gente como leitora, que formaram, que fizeram a gente ser quem a gente é hoje no universo literário. Bom, eu tenho aqui alguns livros que eu separei para falar sobre, que eu acho que todo mundo tem aqueles livros que não adianta, foram aqueles livros que te moldaram, principalmente os primeiros livros que a gente leu na vida, os primeiros livros que a gente leu de cada gênero. Então esses eu acho que são os livros que me formaram como a leitora que eu sou hoje. Eu vou falar de cada um deles aqui, eu tô com eles aqui em mãos, eu só não tenho um ou dois livros, se eu não me engano, e um outro lá que tava difícil de pegar, então eu não peguei. E eu vou começar pelo primeiríssimo livro que eu li na vida, de livros grandes e de histórias grandes, de livros de 300 páginas, 300 e poucas páginas, porque antes eu li aqueles livrinhos da Barbie, da Bratz, que vinha em pastinha, com DVD, eu li aqueles, mas aqueles não contam. E o primeiro livro, então, de história mesmo, que eu comecei a ler foi Percy Jackson. Então esse foi um dos primeiros livros assim que me moldaram como leitora. Tá até meio apagado. Eu comecei a ler essa série aqui com 12 anos, então esse livro aqui já tem muitos anos. As letras já estão meio apagadas, olha. Mas esse livro aqui tem história, sabe? E eu lembro de ter sido influenciada por uma colega da escola que estava lendo também o mesmo livro, e aí eu fiquei interessada. E aqui então se formou a Julie leitora, foi o primeiro livro de ficção grande assim que eu li. E aqui se iniciou então a Julie leitora e a Julie que gosta de fantasia, porque né, esse livro é uma fantasia com mitologia grega, e nessa época eu lembro de ter ficado viciada em tudo que falava de mitologia grega. Eu queria ler. Eu lembro de ter gostado muito, de ter assistido os filmes e amado os filmes, que hoje eu sei que são horríveis, mas na época eu amei porque eu estava muito influenciada por esse livro. Então aqui a gente tem o primeiro livro que me formou como leitora. A série dos Bridgertons também foram livros aí que me acompanharam nesse início de carreira de leitora. Também foram livros que me influenciaram para o gênero, porque eu comecei a ler romance de época com os Bridgertons, então foi um livro e uma série que me introduziu a esse subgênero, e até hoje eu amo demais. Eu lembro de ter sido influenciada pela Paola Alexandra, eu acompanhava os vídeos dela no canal, então ela indicou esse aqui para quem queria começar a ler romance de época. Enfim, eu lembro de ter sido muito influenciada, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e eu comprei então o primeiro livro e amei, e desde então eu amo romance de época. Eu só confesso que eu não tenho lido nos últimos anos, nos últimos 2 anos eu acho, eu não li nada de romance de época, mas é porque eu tô em outra fase, em outra vibe, sabe? E eu sou muito de respeitar as minhas fases, eu não tô com muita vontade de ler romance de época, então eu não tô lendo, mas eu ainda amo o gênero. A Lorraine Hatch, por exemplo, é minha autora favorita do gênero. Aqui, então, foi um dos livros que me influenciaram e me fizeram a leitora que eu sou hoje, porque até hoje eu gosto muito do gênero. E como eu já falei aqui da Paola Alexandra, que me influenciou para ler os Bridgertons, eu também não poderia deixar de falar dos livros dela, que também foram livros que me formaram como a leitora que eu sou hoje, porque na época que ela lançou, esse aqui acho que foi em 2019, 2018 ou 19, acho que esse aqui é 18 e o outro é 2019, o Livre para Recomeçar. Mas os livros dela também me formaram, porque eu também gosto desses livros dela que são de romance de época também, mas com bastante embasamento histórico, então tem muita coisa importante aqui nos livros dela, e eu acho que me influenciaram a ser uma leitora que gosta muito de romance de época, mas de romances de épocas mais diferentes dos mesmos, sabe? Diferente do que a gente já tá acostumada. Então, por exemplo, os livros da Lorraine Hatch, da série dos Irmãos Trelawney, são livros que eu gosto muito de romance de época, porque foge dos mesmos. A gente tem ali uma família de bastardos, então é algo muito diferente dos romances de épocas com a elite, sabe? E os livros da Paola Alexandra são diferentes também. Eu lembro que em Livre para Recomeçar, ali tem uma história muito bonita da protagonista que vem de Paris, se eu não me engano, vem pro Brasil. Então, assim, os livros dela realmente me formaram como a leitora que eu sou hoje, porque me influenciaram a olhar os romances de épocas com outros olhos. E é óbvio que eu também não podia deixar de citar Trono de Vidro. Quem tá aqui há mais tempo, quem conhece meu canal, sabe que eu sou apaixonada por Trono de Vidro, então isso não é segredo por ninguém. E essa série com certeza formou a leitora que eu sou hoje, porque hoje eu amo muito mais fantasia do que qualquer outro gênero,
por causa dessa série. Então, fantasia e todos os outros subgêneros da fantasia são meus livros favoritos. É o meu gênero favorito por causa deste querido aqui. Comecei a ler Trono de Vidro em 2019 e com certeza formou a leitora que eu sou hoje, porque eu vivo a minha vida inteira depois que eu comecei a ler essa série procurando algo que chegue aos pés e eu nunca encontrei. Isso aqui pra mim virou referência, sabe? Era óbvio que esse livro ia estar aqui, essa saga inteira ia estar aqui, porque realmente formou a leitora que eu sou hoje, principalmente da parte de fantasia, junto com Percy Jackson, que iniciou tudo isso, né? Agora falando da minha leitora de suspenses, Verity e A Paciente Silenciosa foram livros que me trouxeram para esse lado mais sombrio e que eu confesso que eu sou apaixonada até hoje. Suspense é um dos meus gêneros favoritos também, junto com fantasia, é um dos que eu mais leio. Claro que romance de época é um subgênero que eu lia bastante antes e hoje eu não leio muito, mas o romance também tá aqui, eu gosto muito. Mas eu confesso que Verity e A Paciente Silenciosa têm um lugarzinho especial no meu coração, porque foram com esses livros que eu comecei a ler suspense e me apaixonar e adorar criar teorias. Hoje eu procuro muito filmes também de suspense, que é muito escasso hoje em dia, esses suspenses mais com plot twists e com thriller, né, que suspense é o gênero e thriller é um subgênero. Então eu procuro muito filmes de thriller por causa dos livros que eu leio e eu amo esse gênero até hoje, então eu não poderia deixar de citar esses dois livros, porque realmente foram os primeiros suspenses. Eu nem lembro qual que eu li primeiro, mas foram os primeiros suspenses que eu li na minha vida e foi o que me fez entrar nesse universo e não querer sair mais. E falando de suspense, é óbvio que eu não poderia deixar de falar do meu autor favorito de suspense nacional, que é o Rafael Montes. Eu não tenho aqui o livro dele que eu li e me fez querer ler outros livros do autor e ler muito mais desse gênero, mas eu li vários outros dele e o que me fez conhecer o autor foi Uma Mulher no Escuro. Eu gostei muito de ter lido esse livro na época, eu lembro de ficar chocada com o plot twist. Eu vejo muita gente falando que é um livro assim bem ok dele, mas eu lembro de ter gostado muito sim, e talvez eu ainda goste muito se eu ler hoje, mas é um livro que eu li dele que eu lembro assim de ter amado e pensado, nossa, eu quero ler muitos outros livros desse autor, porque ele já tinha lançado outros e ninguém nunca vai entender a mente do Rafael Montes, a gente só vai ler e ficar surtando junto. Eu recomendo, se tu gosta de suspense, eu recomendo muito que tu conheça a escrita do Rafael. Com certeza esse livro foi um dos que me formou como a leitora que eu sou hoje, porque hoje eu procuro muito suspense nessa vibe, com plot twist, com histórias assim que vão te explodir a cabeça, que tu vai ficar, meu Deus, como que o autor ou a autora conseguiu escrever esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo a gente adora esse tipo de história. Agora, voltando um pouquinho no tempo, gente, eu tô com uma almofada aqui, tá? Por isso que vocês estão vendo ela se mexer. Mas voltando um pouquinho no tempo, eu não lembro exatamente a época que eu li isso, mas foi um dos livros também que me fizeram ser leitora, principalmente também leitora de romance, com um pouquinho de drama, um pouquinho de carga dramática, vamos dizer assim. Lembrando que eu tô falando desses livros numa ordem bem aleatória, tá? Não foi o que eu li primeiro ou o que eu li por último. Coincidentemente, eu falei primeiro de Percy Jackson, que foi o primeiro livro que eu li, mas esse aqui que eu vou falar agora, eu li na época de adolescência, pré-adolescência, não sei exatamente, porque faz tempo e eu não lembro o ano. Mas eu tô falando de Romeu e Julieta. Ele não era um livro muito grande, era um livro meio fininho assim, mas ainda assim era um livro, né, maior do que de historinhas infantis. E eu lembro de ter gostado muito, e aí nasceu a Julie, que gosta de romances com um pouco de carga dramática. Eu lembro que era uma edição bem fininha, bem surrada já. Eu lembro direitinho de eu ter pego esse livro na biblioteca da escola, e eu lembro que a biblioteca da minha escola também era muito precária, ela era muito escassa, não tinha muitos livros, então acaba que a gente não tinha muito acesso na época a livros muito conhecidos na biblioteca da minha escola. Então eu lembro de ter achado esse e pensado, eu já vi muita gente falando sobre, eu já sabia que era um clássico, mas eu queria ler pra saber a história e pra quando fosse comentado sobre essa história eu saber as referências e entender o que aconteceu. E aí eu li e eu lembro de ter gostado bastante. Então eu acredito que foi um livro que também me formou como leitora. Hoje eu tenho muita vontade de reler pra saber um pouco mais dos detalhes que hoje eu já não lembro. E eu tenho até a edição da Penguin na minha wishlist da Amazon, porque eu quero essa
essa edição. As edições dos clássicos da Penguin eu acho que são lindas e falam muito bem da tradução, então eu quero muito a edição da Penguin. E agora eu vou fazer uma menção honrosa, tá? Porque eu ganhei esses livros e eu lembro de ter me formado também como leitora, que são os livros de A Seleção. Eu lembro muito da história de quando eu ganhei esses livros. Eu tinha uma colega lá da escola e ela sabia que eu gostava de ler, porque eu levava o livro pra escola, ficava lendo no intervalo, ou lia entre as aulas, enfim. Então o pessoal já sabia que eu gostava de ler. E aí ela falou assim, eu tenho 3 livros lá que eu ganhei, que eu não quero mais, e eu ia botar fora. Tipo, ela simplesmente ia pegar os livros e largar na lixeira. Eu falei, guria, pelo amor de Deus, não faz isso, me dá aqui. Aí ela me deu os livros e eram esses livros de A Seleção. Então os 3 livros, né, os 3 primeiros livros da série, os outros eu finjo que não existe. A Seleção, a Elite e a Escolha. Então eu peguei e, gente, eu li esses livros assim, em uma sentada. Eu li um atrás do outro e eu lembro de ter amado e ficado muito feliz de ela ter me dado esses livros, porque me influenciaram a ser a leitora que eu sou hoje também, porque eu gosto muito de romance. E é um pouco de distopia também, né? Porque é um mundo ali distópico. Eu ganhei os livros, então assim, o que leitora mais gosta é ganhar livro. E eu fiquei chocada que ela ia botar fora, mas eu fiquei feliz também por ter ganhado. Então esses também fazem muito parte do meu eu leitora, que me formaram. Eu só não peguei eles aqui porque eles estão lá numa parte mais difícil de tirar da estante, mas eu tenho eles em casa também. Me conta aqui nos comentários quais livros que te formaram como a leitora ou leitor que tu é hoje. Eu confesso que esses são os livros assim que mais me formaram mesmo, sabe? Que são ali fechadinhos, aqueles livros que, olha, me fizeram a leitora que eu sou hoje. Eu vou adorar ver os comentários de vocês. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!